Veja, essa questão da CPI é extremamente importante porque a oposição ela viu que esse método, a Comissão Parlamentar de Inquérito, seja a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o que diferencia uma da outra é que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela envolve somente, por exemplo, da Câmara Federal, e a mista envolve também os senadores e vice-versa. É importante porque nós vimos duas CPIs acontecendo esse ano, a do MST, inclusive, nós vimos a CPI, a CPMI do 8 de janeiro, que foram ferramentas extremamente importantes para mostrar ao brasileiro, porque gera aí conteúdo para rede social, gera conteúdo para a imprensa, e uma série de situações e tempo de fala. Ainda que a CPI seja, às vezes, sequestrada pela situação, pelo governo, o tempo que nos gesta, como nós vimos na CPMI do 8 de janeiro, o tempo que nos gestou, e a influência, sendo ela pouca, que nos gestou, foi possível, com essa pouca influência, mostrar ao Brasil que o G-Dias servia água para as pessoas. A gente conseguiu ter tempo de mostrar para o Brasil que não era a direita a culpada por aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, e sim de poucas pessoas que, de fato, badernaram e depredaram o patrimônio público e que mereciam ser punidas. Não estamos falando que merecem ser condenados a 17 anos de prisão. Mas voltando para a pauta aqui, é importantíssimo usarmos essas ferramentas de minorias, que é a CPI e CPMI, para a gente expor a hipocrisia que a gente está vivendo. O MST, inclusive, e essa CPI de invasão zero, acredito que seja o deputado Coronel Zuco, do Rio Grande do Sul, inclusive lançou até uma frente parlamentar contra a invasão, também chamada invasão zero, e é isso que a gente precisa. Nós precisamos usar os mecanismos dispostos na nossa democracia, na política, a fim de que a gente consiga combater realmente, frontalmente, as invasões e que, de fato, o nome invasão zero não seja simplesmente um nome, mas que seja um fato concreto. Nós precisamos voltar àquilo que nós vimos no governo passado. No governo Bolsonaro, foi extinta praticamente as invasões. Em 4 anos, somente 2 invasões. E agora, em menos de um ano de governo do Lula, a gente já viu diversas invasões, inclusive a desmoralização da polícia militar do estado do Paraná, que 2 agentes policiais foram simplesmente neutralizados ali, né, pelos invasores do Movimento Sem Terra, desmoralizando a polícia do Paraná. Tamanha é a audácia, e óbvio que essa audácia se dá em razão do governo que está conivente e tem, de fato, a mesma visão, né, e usa o MST como um braço político. Por quê? Porque eles fazem arruaça, quebram, depredam, invadem fazendas produtivas, gera confusão no campo e usa, de fato, essa confusão e essa violência como moeda de troca para o governo. O governo quer isso. E aí o governo vem para a imprensa falar, vamos apaziguar. E como é que eles apaziguam essa questão do MST? É entregando recursos para eles. É essa a visão desse governo maldito em relação ao MTST. Por isso que é extremamente importante usar o mecanismo necessário, que é uma ferramenta para a minoria, a CPMI, para combater. E aí, outra coisa, é importante também levar em consideração que, usando esse tipo de mecanismo, não tem um certo protagonismo de determinado deputado A ou deputado B, fazendo, inclusive, com que a oposição ou o contragolpe não seja limitado a um político A, ou um político B. A CPI ela acaba gerando uma ferramenta, ou sendo uma ferramenta, onde todos, de maneira conjunta, conseguem efetuar um trabalho, e, obviamente, um trabalho em conjunto dá muito mais resultado do que o trabalho sozinho. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.